Bom dia, gravar aqui como forma de rascunho a parte 9 do da primeira parte do prelúdio do livro do Jack Mills. Ele vai até mais ou menos a página 100 como prelúdio. Aí vem o interlúdio e o pós-lúdio, né? Aliás, essa palavra, esse termo pós-lúdio eu aprendi nesse livro, porque não é um termo recorrente, mesmo na literatura, nos sumários de literatura, eu não vejo como recorrente. Antes de ir para o Jack Mills, eu estou aqui na padaria, tem uma família aqui, misturado flamenguista, corintiano, mãe corintiana, filha flamenguista. Marido internacional. O marido é do Saci lá, né? Do Inter. Misturado, é eclético a torcida aqui. E ele autorizou, não se incomodou do Sirius estar aqui. E eu deixei, continuei, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, quando Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele, a gente para refletir que imagem e semelhança é essa? Eu costumo às vezes pensar Deus como uma energia que não consegue ser substancializada. Trabalhando, escrevendo, né, sobre ele também, como personagem literário, embora os dois personagens centrais do meu livro são mais Lúcifer e Beelzebub, né, aí eu separo que há quem os faça um somente, né, na literatura. Eu pergunto, a gente reflete esse ser, imagem e semelhança de Deus? Eu estou convidando aí, né, cada um a pensar. Como é que você imagina Deus fisicamente? Porque na verdade é complicado, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele é uma energia, ele é espírito, ele é... Mas como que você imagina, já que ele fala nessa imagem e semelhança? Ele se veste, né? Ele é uma imagem tribal, uma imagem mais ou menos da arte grega, da arte romana, da arte que vem desses dois mais para frente. Como que ele é desenhado na sua mente? Bem, aqui eu vim de trás para frente nesse 9, né? Quando o autor Jack Mills fala que humanamente a morte é uma interrupção. E quando uma pessoa morre, um amigo, uma família, qualquer pessoa morre, você não pensa na história dele, você reflete a ausência dessa pessoa, ainda mais se ela é da sua família, seu amigo. Você começa a pensar na ausência dessa pessoa, ela não está mais. Saramago fala isso, o que é a morte? É um não estar mais, não está mais, e é nisso que se reflete. Não assim, até você pensa em pontos da história, claro, da vida dele, mas isso não é história. História é narrativa, com uma construção de origem, um início, um meio, um fim. E a história é como nós conhecemos qualquer história. Seja do seu cachorro, de um amigo, de um parente, seja do seu time, tem um histórico. É uma narrativa histórica, com datas, acontecimentos mais importantes, que vai... Não é assim que se reflete. E ele comenta, né, que o hebraico, o bíblico, ele não tem uma palavra para definir história, né? Não tem nenhuma palavra que define a história, né? E o Tanakh termina assim, ele desintegra e ao mesmo tempo fica. É Deus. O que é, como diz Haroldo Bloom, não existe história, existem biografias, né? Tira o Hitler do nazismo, não sobra nada, entre aspas, do como a gente entende, porque ele interferiu em todos, e tem os outros, né, personagens. Tira Deus da Bíblia, não tem Bíblia, não é mesmo? É essa reflexão que ele faz, e lembrando sempre que aqui é um esforço, né, esse prelúdio que vai até a página 100, ainda vai demorar um pouco para eu terminar, um pouco, é o esforço dele em justificar por que ele escreve assim, né? Então é isso que ele está colocando. E aí a gente tem que lembrar sempre que é um raciocínio sobre um Deus como personagem literário, ok?
Não se exclui aqui o Deus da fé, para o qual você ora, naquele que você acredita, que espera que sua vida melhore. Não se exclui esse Deus, mas ele não é tratado especificamente aqui. Aqui é tratado Deus como um personagem literário. A Bíblia antiga, né, hebraica, são 5 livros, aí tem os profetas e seus escritos, tá? E mesmo depois surge a Bíblia cristã, né, engolindo aí, que é católico, cristã, e é essa linha também. Tem o Deus, na qual lá é descrito e compõe aquele, né? A resposta de Deus quando perguntam quem ele é qual? Eu sou. O que nos leva a entender que ele é o todo, né? Mas como personagem, então não tem essa palavra história, né? E ele não termina como terminaria uma boa história, ele simplesmente desintegra. Então, como estava dizendo, que a gente, quando uma pessoa, né, parte, a gente não pensa tanto na história, pelo menos pensa na pessoa, na sua ausência, né, e sente a dor que sua ausência provoca. É isso. Então, quando está na arte, simplesmente ele não termina assim com uma história, desintegra, mas fica. É um paradoxo, né? E aqui ele fala sobre também, comenta a coisa interessante do famoso e forte psicólogo Carl Jung, quando pergunto para ele: você acredita em Deus? A resposta dele: não acredito, sei. E ele não fala aqui, ele fala que ele vai deixar essa pergunta sem resposta para cada um inferir e raciocinar sobre o que. Tá? E aí eu até construí uma coisa fora aqui. A morte é um norte? Ou é uma interrupção de que tipo? Para-se, e daí? Descansa, se retorna. São várias as linhas de raciocínio aí. O principal raciocínio aqui, ele começa falando de um editor que responde sobre por que ele escolheu a carreira de editor. E ele responde que o pai dele era um leitor e a mãe trabalhadora, né? Daí ele continuou com isso para viver e continuar a contradição. Como editor, contradição, né? E depois o autor também põe uma musiquinha que a filha cantava que fala: minha mãe era doutora, a espião era meu pai. E eu sou um João Ninguém que contou pro FBI. Ferrou tudo, né? Mas é sobre o resultado de uma contradição. O filho como resultado de uma contradição e que continua contraditório. A síntese dele é essa soma contraditória, né? Depois ele fala de uma coisa mais rebuscada, que é do James Joyce. Minha mãe era judia, meu pai era vagabundo. E eu sou o cara mais estranho que jamais falou no mundo. Há um resultado estranho, né, dessas contradições. A síntese aqui, o principal ponto que ele trabalha é os vários deuses, né, que vem a ser um, que ele sai, né, aí, então ele repete o que falou anteriormente, e ele fala do esse um é o muitos, tá? Que é essa conexão de politeísmo e monoteísmo. Muitos deuses que acabam se transformando num deus apenas, como sabemos, né? Mas aí tem todo um processo bastante complexo, né? Sofisticado até, que com aparência de simples. Os muitos em um. Por quê? Porque isso vai sedimentar a narrativa dele falando, né, desse Deus que guerreia consigo próprio, né, para se tornar coeso, né, e como personagem literário, esse personagem central que acaba se tornando coeso, mas vem de muita ação, né, para ter um interlúdio e depois, na palavra que eu aprendi, pós-lúdio, vira a ser o ser uno de tudo, mas o silêncio, que os judeus, entre aspas,
nem preciso mais dele. Por quê? Porque eu tenho neles introjetado e tudo que ele cumpre-se, né? Mas vai se explicar melhor isso aí no andamento do livro. Existirão aí, vai haver resumos e tudo, e a gente vai insistir. São várias sínteses, e até a síntese final, que a gente vai procurar simplificar para aqueles que querem somente entender, resumidamente, o que trata o livro e o autor. Tá? Então essa parte nova é isso. Muitos que se fazem um. Então há vários conflitos para que se façam. Valeu, irmão! Um abraço aí, obrigado. Parabéns pela família aí. Tchau. Tchau. Boa torcida para vocês aí. Então, eu vejo assim, essa parte resume-se em os muitos deuses que acabam sendo tragados para um Deus. Né? Eu já ouvi de várias pessoas, não, houve um conflito, houve uma guerra, ele guerreou com vários deuses e para ser ele, o Uno, o Deus único, no final, silencioso, mas já composto em nossa mente. Como depois vai Harold Bloom falar de outra área, de outro personagem literário grande, que é Hamlet, né? Nesse aspecto. Pluralidade que vem para uma unidade, mas é sempre difícil definir, né, o resultado, embora a gente sabe, de uma forma ou de outra nós sabemos, entre aspas, quem é Deus. Ele é. E cada um com seu cada um, como diria um ex-amigo porque ele não quis mais ser meu irmão, pelas diferentes proposições de vida, né? Assim, continuamos, seguimos. O mensageiro não é importante, importante é a mensagem, mas isso é irônico. Quando o personagem mensageiro não é importante, importante então é a mensagem, mas isso é irônico. Quando Jesus Cristo estigmata, propõe. Desejo a todos um bom feriado, sigamos.